Paz do Senhor Jesus, hoje eu tô de volta aqui no YouTube para trazer um vídeo para te ajudar demais. Tudo aquilo que você precisa saber a respeito das redes sociais da sua igreja para que você consiga abençoar muitas vidas. Então vamos lá pro vídeo que eu vou te explicar. A primeira coisa que você precisa saber, antes que você inicie qualquer trabalho com rede social ou qualquer outro trabalho dentro da obra do Senhor, é o seguinte: cuide da intenção do seu coração. Hoje em dia, há pessoas com diversas opiniões a respeito das redes sociais. Pessoas que gostam, que não gostam, que acham que precisam, que acham desnecessário. Pessoas que acham que se utilizam das redes sociais só para aparecer, só para se mostrar. E as pessoas têm muitas opiniões formadas a respeito disso. Mas no final das contas, não é sobre as opiniões das pessoas, porque a opinião de alguém você não pode controlar. O pensamento de alguém você não pode controlar. O julgamento de alguém você não pode controlar. Mas você pode estar ciente de qual é a intenção do seu coração ao fazer o que você está fazendo. Então, antes que você faça qualquer coisa na rede social da tua igreja, pense, reflita, olhe para si. Qual é a intenção do meu coração? É abençoar, é alcançar pessoas, é trazer pessoas para a igreja, para que elas ouçam a palavra, sejam ministradas pelo louvor? Se essa for a intenção, fique tranquilo, Deus vai prosperar a sua intenção, independente do que as pessoas pensam. Então, isso é a primeira coisa que você precisa saber a respeito de rede social. Então vamos lá. A segunda coisa que você precisa saber a respeito de rede social é o seguinte: faça o melhor que você tem com o que você tem, tá? Às vezes a gente coloca muita desculpa para não fazer o melhor, porque às vezes a gente pensa que o melhor seria se eu tivesse aquela câmera, se eu tivesse aquele equipamento, se eu tivesse a pessoa que fizesse o flyer, se eu tivesse isso ou aquilo. Não. Nós precisamos fazer o melhor que nós podemos com aquilo que nós temos nesse exato momento. Uma dica que eu te dou é o seguinte: se você sabe que o seu celular não tem uma qualidade boa para você fazer a gravação dos cultos, para você fazer as fotos dos cultos, para que haja uma divulgação pelas redes sociais, procure alguém na igreja que tenha um celular melhor do que o seu, ou talvez a pessoa que tenha o melhor celular da igreja. Então você vai, pede para essa pessoa. A gente sabe que nem todo mundo é acessível, mas nós sabemos quem são as pessoas acessíveis. Então você chega, pede para ela esse celular emprestado, para que vocês comecem ali utilizá-lo até que vocês consigam algo melhor. Se ninguém tem um celular melhor do que o seu, você vai utilizar exatamente o que você tem e vai fazer o seu melhor com o que você tem. Sobre as fotos do culto, pelo amor de Deus, não utilize zoom. O zoom do celular faz com que perca qualidade, perca nitidez. Então, se movimente dentro do templo para tirar as suas fotos. Mas eu faço uma observação: cuidado para não ser inconveniente e acabar atrapalhando o andamento do culto com a sua movimentação, distraindo as pessoas. Então, se você quer tirar foto do pregador, não fique no fundo da igreja e dê aquele zoom para chegar nele, não. Chegue o mais perto que você pode dos lugares que você quer tirar a foto, para que saia a melhor foto possível, tá bom? Outra coisa muito importante é: as fotos precisam passar o sentimento do culto. Um erro que muita gente comete é o seguinte: eles postam ali 10 fotos do mesmo lugar, do mesmo ângulo, do mesmo jeito. E essa não é a intenção. Não é só postar a foto, mas é para que as pessoas que não foram ao culto ou que não conhecem a igreja, quando elas virem as fotos, elas recebam a partir daquelas fotos o sentimento, a atmosfera do que aconteceu. Então entenda, as suas fotos precisam ter significado, elas precisam passar alguma mensagem. Então por isso é importante você tirar várias fotos de vários lugares, de vários ângulos, de pessoas diferentes, tendo ações diferentes nos cultos, para que você possa transmitir esse sentimento, para que você possa transmitir essa sensação do que ocorreu ali no culto, tá bom? E a partir daí, muitas pessoas vão se interessar em estar, em cultuar, em ir à sua igreja, e a partir daí elas vão ouvir a palavra, e daí em diante já é com o Espírito Santo, já não é mais com a gente, tá bom? Então é importante que você faça fotos significativas. Outro erro que as pessoas cometem elas postam 50, 60 fotos. Vamos ser assim, pensativos e refletir. Ninguém vai ficar olhando 50, 60 fotos por culto. Então é o seguinte:
Tire muitas fotos. Na nossa igreja nós temos muitas pessoas que tiram fotos. Por culto são 2, 3, 4 pessoas tirando fotos de diversos lugares, diversas ações e ângulos. O que nós fazemos? Reunimos essas fotos. Às vezes dá 50, 60, 100 fotos. E daí nós só postamos as melhores, porque nós precisamos fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor. Às vezes de tudo isso sai 5 fotos. De tudo isso sai 6 fotos, 7 fotos, 10, 15 fotos, porque a gente procura as melhores fotos, dos melhores ângulos, as que sejam mais limpas, mais nítidas e também as mais significativas. Então, por favor, dê atenção para as fotos que você tem tirado, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa importante que você precisa dar atenção, as legendas das fotos. Procure dar atenção para as legendas. O que é importante que você coloque nas legendas das fotos? É importante que você coloque a temática do culto, domingo de louvor e adoração, domingo de celebração, na nossa igreja, por exemplo, terça-feira de intercessão. Na quinta-feira, mensalmente, se muda a temática. Então é importante você colocar na sua legenda a temática do culto. É importante você colocar na sua legenda a leitura, seja inicial ou seja a leitura feita pelo pregador da noite. Também é algo interessante você fazer anotações a respeito da palavra e colocar lá quais foram, o que foi dito na palavra. Isso também é interessante. E é legal também você colocar ali o louvor que foi entoado, um louvor em especial, para que as pessoas realmente, pelas fotos e pela legenda, tenham conhecimento do que realmente aconteceu ali naquela noite. Agora, algo que você não pode se esquecer. Internet é um pacote completo. Não podemos focar no feed e esquecer dos stories ou dos status. Então, o que eu preciso que você faça? Foque nos stories e nos status da sua igreja. Se possível, grave momentos especiais do culto, porque se nas fotos nós passamos o sentimento para que a pessoa interprete o que aconteceu, os stories e os status são realmente o que aconteceu. Então é interessante, através de uma pequena palavra você pode despertar no coração de alguém algo, através de uma pequena ministração de louvor, você pode despertar em alguém o desejo de estar indo cultuar com vocês. Então também esteja atento aos stories, aos status das redes sociais da sua igreja. Outra coisa, tenha planejamento. Aprenda a planejar. No domingo você já precisa ter toda a semana. Como assim? Eu preciso saber quais são os pregadores, quais são os cantores, quais são as temáticas, preparar os flyers, deixar tudo preparado. E rede social da igreja, ela precisa ser uma coisa constante. Então, se você posta os seus conteúdos, terça, quinta e domingo, são os dias de culto, intercale os outros dias com um versículo, com um vídeo, com um louvor, com uma foto, com uma lembrança, com algo, para que haja constância naquilo que você está fazendo, tá bom? E que as pessoas ficam sempre ali acompanhando, vendo e sendo ministrada por poucos pontos que acontecem ali. Então é muito importante que você veja tudo isso que eu estou te dizendo e reveja quantas vezes forem necessárias. Esse assunto é um assunto muito longo, muito grande, e eu quero continuar ele. Se te ajudou, se tá fazendo sentido pra você, tudo isso que eu tô te dizendo, já deixa o seu like e escreve ali embaixo, eu quero a parte 2, porque na parte 2 eu quero trazer pra você os aplicativos de edição de foto e como nós fazemos os nossos vídeos, tudo dentro das possibilidades mais básicas que alguém pode ter acesso. Tá bom? Então cuide das redes sociais da tua igreja. Eu posso testemunhar para você que através das redes sociais da nossa igreja, muitas pessoas foram até lá, foram ministradas pela palavra, pelo louvor, aceitaram Jesus, se reconciliaram, se firmaram e hoje são membros ativos e regulares da obra de Deus. Então, pense um pouquinho, quantas vezes você foi tocado por uma palavra, um louvor, algo que você viu no Facebook, no Instagram, no YouTube, em algum lugar, como você está aqui recebendo toda essa informação. Então, por favor, se doe para isso, realmente se entregue para isso, porque vai haver resultado. É uma ferramenta ótima, você só precisa saber usar. Eu quero muito trazer a parte 2. Então, se te ajudou, deixa aqui embaixo. Eu quero a parte 2, tá bom? Um beijo e Deus te abençoe.